Olá, meu nome é Bruno Pinto da Silva e eu vou apresentar para vocês um trabalho que tem por título Ensaios in vitro de ação inibitória das culturas de bactérias láticas sobre linhagens de Candida spp, causadoras de candidíase, sobre a orientação da professora doutora Elinalva Maciel Paulo, com financiamento da FAPESP. Bom, a Candida albicans, que foi usada no trabalho, é um organismo dimórfico, são fungos, na verdade, são fungos oportunistas, frequentemente isolados das superfícies de mucosas de indivíduos normais, só que podem também desenvolver infecções denominadas candidíases. São considerados escassos estudos que avaliam a ação dos antifúngicos contra esse micro-organismo usado nesse trabalho, a Candida albicans, e também são considerados onerosos o tratamento feito com a Candida spp, devido aos pacientes eles se queixarem da reincidência dessas infecções. Nesse contexto, então, surgem as bactérias láticas, que são potenciais que acabam combatendo esses patógenos e, diante disso, surge então como uma técnica alternativa para o combate e o controle de agentes patogênicos. Este trabalho contribui para a pesquisa no controle de candidíase, sinalizando então a melhor conduta metodológica, comparando 3 técnicas que serão melhor faladas no decorrer dessa apresentação, sendo possível uma delas ser feita ainda em laboratório devido ao momento pandêmico que estamos passando, e as outras 2 serão fruto de estudos bibliográficos para darmos prosseguimentos a esse trabalho. O método usado nesse trabalho foi o método de Screener, onde utilizamos 30 bactérias láticas contra uma cepa de Candida albicans CCNB 286, utilizado no método de cultura mista. Os outros 2 métodos testados nesse trabalho, que foram realizados através do estudo bibliográfico, foi através das bases de dados Cielo e Lax, relacionando então as palavras antibiograma, candidíase e métodos laboratoriais entre os anos de 2000 e 2020. Foram então selecionados 32 artigos e a análise se deu através de 24 artigos, sendo separados esses 24 artigos, em 2 eixos temáticos. O primeiro sobre o método de difusão em disco e o segundo sobre o método de Spot Anderlau. No que diz respeito aos resultados de discussão do método de co-cultivo, nós confirmamos algo que foi dito anteriormente, onde das 30 bactérias láticas testadas, 21 delas corresponderam a 70% obtiveram inibição total e as outras 9 que correspondem a 30% inibição parcial. Em relação aos resultados de discussão, no que diz respeito aos estudos bibliográficos sobre o teste de difusão em disco, nós temos o teste de difusão em disco como uma das abordagens mais relevantes na literatura, só que em relação ao confrontamento das bactérias láticas contra cândidas, foram escassos os trabalhos que relacionavam a esse método. Diante do exposto, é importante ressaltar que a técnica ela é usuável através da farmacopeia brasileira, mas o que deve ser levado em consideração em relação a esse método é as suas particularidades, onde o tamanho do disco imerso no caldo de bactérias láticas acabam influenciando também nos resultados e acabam propiciando resultados falsos negativos. Em relação aos resultados no que diz respeito ao método de Scott-Anderlau, o método foi descrito em 1991 e ele tem sofrido, na verdade, modificações para poder atender melhor o pesquisador. São caracterizados como um método quantitativo e já em relação a esse método, existem vários trabalhos que correlacionam bactérias láticas e cândidas. Por exemplo, temos o trabalho de Buganzin em 2016, tem o trabalho de Jin em 2007, e o método é considerado um importante método de inibição contra a Candida spp, porém, segundo os 2 autores que descreveram tal método, o método também apresenta seus impasses, como apresentarem um grande número de falsos positivos e são considerados mais trabalhosos. Nas considerações finais, avaliando o método de cultura mista para a detecção do antagonismo das bactérias láticas sobre a Candida albicans CCNB 286, pode-se inferir que estas bactérias láticas usadas nesse trabalho exercem um efeito inibitório sobre as leveduras testadas, porém não foi possível obter a comparação entre os métodos mais expressivos, que seriam o método Spott-Anderlau e o método de difusão em disco, onde o método Spott-Anderlau, segundo a revisão bibliográfica, se mostra mais eficiente se comparado com o método de co-cultivo e difusão em disco, salvando também com suas particularidades. Essas são minhas referências e meu muito obrigado. Oi, meu nome é Mariana Santos Freitas, sob orientação da professora Elinalva Maciel Paulo.
Eu desenvolvi no PVIC 2019-2020 o projeto Elaboração da bebida luá utilizando grãos de milho pela fermentação espontânea no laboratório LAMASP. O aluá é uma bebida fermentada produzida a partir de vegetais e adoçado com rapadura ou açúcar mascavo. Sua fermentação se dá pelas bactérias láticas que estão presentes nesses vegetais. Elas consomem os açúcares, produzindo ácido lático e reduzindo o pH. Daí o nome, fermentação lática. O aluá, ela é uma bebida feita de maneira artesanal, então não se tem muitas informações sobre ela. Os objetivos desse trabalho foram produzir a bebida luá por fermentação espontânea utilizando grãos de milho, determinar o pH da bebida fermentada e realizar análises bacteriológicas. Metodologia: produção da bebida fermentada. Para a produção do aluá, foram triturados 2 espigas de milho no liquidificador com 1 litro de água. Depois foi adicionado 1,5 xícaras de açúcar mascavo, 3 cravos, 1 colher de chá de gengibre ralado. Foi transferido para um recipiente de vidro fechado e incubado por 9 dias em temperatura ambiente. Determinação do pH. Antes e após a incubação, foi determinado o pH com um pHmetro. Análises microbiológicas, contagem de coliformes termotolerantes. No teste presuntivo, foi inoculado 10, 1 e 0,1 ml da bebida em triplicata, em tubos de ensaio, contendo caldo lauriotriptose, com tubo de Duran invertido. Esses tubos eles foram incubados a 35 graus durante 48 horas. Análise de salmonela. Primeiro ocorreu um pré-enriquecimento, onde foi inoculado 25 ml de aluá em 225 ml de caldo lactosado, incubado a 35 graus durante 24 horas. Depois teve um enriquecimento, onde foi inoculado 1 ml do caldo pré-enriquecido em 10 ml de TT e incubado a 35 graus durante 24 horas. E por último teve a semeadura em meio seletivo, onde foi semeados estrias nos meios de culturas XLD e SS a partir do caldo TT e incubado a 35 graus por 24 horas. Resultados. Na determinação do pH ocorreu uma mudança de 6,74 para 3,39. Isso indica que ocorreu a fermentação espontânea do milho. Teste de coliformes. Como vocês podem ver na imagem, ocorreu uma turvação nesses tubos, mas não teve a formação de gás. Então, o resultado foi negativo para os coliformes termotolerantes. Análise de salmonela. Nas placas de XLD e de SS, não teve crescimento bacteriano. Então, o resultado foi negativo para a salmonela. Como não ocorreu crescimento de micro-organismos na bebida, foi evidenciado que ocorreu barreiras que impediu esse crescimento. Essas barreiras, quando estão no alimento, são chamadas de fatores intrínsecos. A primeira barreira foi a mudança do pH. Com a fermentação, o pH foi para um pH mais ácido, que é fora da faixa de crescimento de várias bactérias. A segunda mudança foi a constituição do alimento. Ocorreu a diminuição dos carboidratos porque eles foram degradados na fermentação. E esses carboidratos são vitais para o crescimento de micro-organismos. E o terceiro são os constituintes antimicrobianos. As bactérias láticas na fermentação produzem 2 tipos de antimicrobianos, as substâncias antimicrobianas e as substâncias bacteriocidas. Essas substâncias elas são tóxicas para muitos micro-organismos, o que também impede o crescimento desses na bebida. Conclusão. Foi elaborada a bebida luá de milho pela fermentação espontânea com as bactérias naturais presentes na espiga.
o que resultou na inibição das bactérias do grupo coliforme e as bactérias do gênero Salmonella. Isso foi devido à alta acidez gerada pela fermentação e pela produção de ácidos orgânicos, que criou uma barreira para o crescimento desses patógenos. Obrigada pela atenção. Meu nome é Matheus Oliveira de Mello e estarei apresentando o Seminário de Iniciação Científica do UFS, um trabalho que tem por título Análise da distribuição espacial da infecção pelo Toxoplasma gondii em humanos de uma comunidade rural de Feira de Santana, Bahia. A toxoplasmose é uma infecção causada pelo protozoário Toxoplasma gondii que parasita animais homeotérmicos e tem distribuição cosmopolita. É adquirida por via oral na ingestão de oocistos ou cistos teciduais em carnes cruas ou mal cozidas e também por via transplacentária. Os hospedeiros definitivos são os cilídeos e os hospedeiros intermediários são as aves e os mamíferos, incluindo também aqui os felídeos. Os oocistos presentes nas fezes dos felídeos são muito resistentes e podem durar até um ano no ambiente. Apesar de ter crescido nos últimos anos na Europa, é mais comum nos trópicos e em região rural. As técnicas de geoprocessamento nos auxiliam a estudar surtos com a construção de mapas e visualização de possível associação com o espaço geográfico. O distrito de Maractera, em Feira de Santana, é o mais populoso com condição de ocupação de domicílios no município e possui zona rural. Sendo assim, os objetivos desse trabalho é avaliar a frequência da infecção pelo Toxoplasma gondii em uma comunidade rural de Feira de Santana, verificar a associação entre a frequência de anticorpos e dados epidemiológicos, verificar a associação entre a frequência de anticorpos e a distribuição espacial. A área investigada foi o distrito de Maractera, em Feira de Santana, que é cortado por 3 rodovias federais e 5 estaduais, sendo um dos maiores e mais importantes trocamentos rodoviários do Brasil. Foram coletadas amostragens de sangue pela punção da veia cefálica e foram mantidos a menos 20 graus Celsius no laboratório de análises clínicas na UFS. Foi feito o teste de aglutinação direta e uma diluição seriada para obtenção de títulos. As coletas foram realizadas no período de março de 2017 a setembro de 2018. Foram coletados também dados epidemiológicos de cada participante e aplicado um termo de consentimento livre de esclarecimento pelo pesquisador. Também foram coletadas coordenadas de cada morador com uso de GPS. Utilizamos o programa QGIS na versão 2.18 para a construção de mapas e o programa EpiInfo para análise de dados epidemiológicos. Com o resultado da sorologia, obteve-se que dos 150 foram reagentes, 149 não reagentes, num total de 399 amostras coletadas, sendo 62,6% a soroprevalência dos reagentes é comum quando comparada com outros trabalhos realizados em zona rural no Brasil. Feita a diluição seriada, obteve-se a frequência da titulação dos reagentes, sendo 52,7% com a titulação de 25, 4,8% com a titulação de 50, 7,2% com a de 100, 34,5% com a de 200. As titulações de 800 e 3.200 tiveram valor inferiores a 1%. A maior frequência da titulação inferiores a 1.000 pode indicar perfil de infecção crônica nessa população. Os mapas de densidade de pastilha e cadmium que foram tirados apresentaram sobreposição de resultados. Os pontos vermelhos são os reagentes, é possível ver uma aglomeração de pontos. Os pontos amarelos são os não reagentes, e é possível também ver uma aglomeração de pontos. Quando nós olhamos dois mapas juntos, é possível ver que essas aglomerações se sobrepõem. Sendo assim, não há uma tendência de concentração da infecção em alguma região específica. Das variáveis clínicas que foram testadas, pressão alta, diabetes e pneumonia tiveram um valor de P menor que 0,2, sendo reavaliados pela regressão logística, mas não tendo relação com a presença de anticorpos. As variáveis epidemiológicas que tiveram associadas com a presença de anticorpos foram a presença de força como fator de risco, trabalhar na roça e ter cão intradomicílio como fator de proteção. A presença de força pode estar ligada com o saneamento que essa população recebe, não tendo acesso de rede de esgoto e também podendo ter hábitos de higiene que ajudem na disseminação desse parasita. Trabalhar na roça, por outro lado, como fator de proteção, pode estar associada com outras variáveis que não foram abordadas nesse estudo. A presença de cão intradomicílio pode afastar a circulação de gatos e assim diminuir a contaminação do ambiente.
Como conclusão, podemos dizer que a soroprevalência da toxoplasmose encontrada foi semelhante a outros estudos de zona rural, não estando associada com o resultado da sorologia nem com a distribuição espacial da infecção. Essas são as referências utilizadas nesse trabalho. Gostaria de agradecer a FAPESB, ao CNPq, ao UFES, o Grupo de Pesquisa em Zoonoses, a comunidade de Maracterra que participou desse trabalho e a UBS do SUS de São José. Muito obrigado.